todos, nós somos da equipe GoldData, nós somos o grupo 10 e temos como integrantes a Ângela Andrade, Clara Bonaparte, Domingos Antônio, Gabriela Marçal, Mário Manuel, Rafaela Laura, Rafael Malta, Renata Costa e Thaís Dias. Bom, vocês vão ver uma apresentação da nossa política de privacidade e proteção de dados pessoais da instituição IFES, que é a Instituição Federal de Ensino Superior. A nossa missão com essa política é garantir a proteção de dados pessoais, visando a privacidade e segurança de informações, com responsabilidade a todos os núcleos da instituição. É importante destacar que a IFES, tendo seus quadros professores, servidores, administrativos, estudantes matriculados em cursos de graduação e pós-graduação, profissionais terceirizados e jovens aprendizes, busca resguardar a privacidade e a proteção desses dados pessoais que forem coletados pela instituição, nos comprometendo a tornar público e aos seus funcionários e colaboradores e parceiros de instituições nacionais e internacionais e a todos os alunos, né, e a toda a comunidade, o compromisso com a boa-fé e os princípios de finalidade da adequação, da necessidade do livre acesso, da qualidade dos dados, da transparência, da segurança e da prevenção, da não discriminação e responsabilização e prestação de contas, sempre nos termos da Lei número 13.709, de 14 de agosto de 2018. Caso ainda reste alguma dúvida em relação à declaração, nós temos um portal que é o goldata.equipe10.edu.br, que você pode esclarecer mais ainda se ainda houver qualquer dúvida em respeito à nossa declaração e a finalidade para que ela se trata. A política de privacidade do IFES conta com as definições dos termos nela utilizados para melhor compreensão dos destinatários. Destacam-se as definições de dados pessoais, enquanto quaisquer informações de qualquer natureza relacionadas à pessoa natural identificada ou identificável, bem como de dados pessoais sensíveis, que são aqueles relacionados à origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, genético ou biométrico de pessoa natural. Inventário dos dados coletados. São coletados dados pessoais e, eventualmente, dados sensíveis de professores e servidores públicos efetivos, empregados públicos contratados e terceirizados, jovens aprendizes, alunos dos cursos de graduação, pós-graduação e extensão, bem como dos pacientes do hospital universitário. Poderão ser coletados endereços de IP e imagens de câmeras de segurança. Todos os dados coletados são tratados com finalidades específicas e previamente determinadas pela política de privacidade, visando a adequada prestação de serviço pelo IFES em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu sou a Gabriela e vou falar um pouco sobre os dados coletados de alunos pelo Instituto Federal. Assim que se matricula em um dos cursos do Instituto ou se faz cadastro na plataforma, o aluno, ainda que menor de idade, fornece dados pessoais. Os dados pessoais, sensíveis ou não, são necessários ao cumprimento e execução de contrato. Durante o uso do serviço, serão acrescidos novos dados pessoais do aluno, relacionados às matérias e cursos em andamento ou concluídos, notas, outras solicitações ou pendências, as quais ficarão registrados para o legítimo interesse do aluno. Os dados poderão ser acessados pelo aluno em seu perfil na plataforma e acessado por setores administrativos específicos para fins de cumprimento de obrigações legais e institucionais, não sendo compartilhado com terceiros. Os dados pessoais, sensíveis ou não, dos alunos permanecerão armazenados no acervo acadêmico para cumprimento de obrigação legal e regulatório, estabelecido na Portaria do MEC número 1224, de 18 de dezembro de 2013. Agora iremos abordar os dados coletados dos profissionais, colaboradores e prestadores de serviços da IFES. Assim que realizado o registro destes no Instituto, deverão ser fornecidos dados pessoais inerentes ao tipo de vínculo com a instituição. Os dados pessoais, sensíveis ou não, são necessários ao cumprimento e execução de contrato. Poderão ser armazenados, inclusive por até 30 anos, dados relacionados aos contratos de trabalho, à previdência social e contratos de prestação de serviços.
Os dados pessoais, sensíveis ou não, que forem de acesso público ou constem no portal da transparência, serão tratados também conforme a Lei nº 12.527 de 2011, que é a Lei da Transparência. Módulo prático. Declaração de política de privacidade e proteção de dados pessoais. Eu sou o Domingos Zatti. Vamos junto? Vou tratar dados pessoais sensíveis. Nesse caso, nós temos basicamente menor hipótese legal, maior nível de segurança, penalidades mais severas. Um exemplo prático é na área da saúde, mas não é só. No item 6, elaborado pela equipe 10, foi tratado os dados sensíveis coletados, incluindo criança e adolescente, e sua utilização pela IFES. No item 6.1, o acesso de titulares, RH, TI e diretoria. A linha A, raça e perfil socioeconômico. B, adolescentes entre 16 e 18 anos. C, paciente do hospital universitário, incluindo menores com autorização dos pais responsáveis. A base legal é para cumprimento de execução de contrato e poderão ser tratados para fins de tutela da saúde. No que se refere ao armazenamento e proteção dos dados pessoais e dados sensíveis, a IFES possui dois sistemas eletrônicos, um de gestão e um de vigilância. A coleta é feita de forma eletrônica ou de forma física. No primeiro caso, armazenado em banco de dados, no segundo, de forma física, com acesso restrito dentro da instituição. A proteção e o acesso é gerenciada pelo setor administrativo competente. O banco de dados do sistema de gestão é centralizado, mas cada módulo tem acesso a apenas uma parte desses dados, conforme necessidade e atribuições. Estão contidos no sistema de gestão dados conforme o inventário já pormenorizado pelo colega. O sistema de vigilância é totalmente dependente do de gestão e armazena as imagens captadas pelas câmeras de segurança localizadas na IFES, sem utilizar reconhecimento facial. Ambos os sistemas podem gerar variados relatórios baseados em seus bancos de dados. Caso o titular deixe de ter relação institucional com a IFES, o cadastro será excluído de nossos servidores, observadas finalidades legais e regulatórias, e mantida a retenção para o resguardo dos direitos da IFES. A IFES poderá reter determinados dados para fins de auditoria e manutenção de registros, bem como outros fins permitidos ou exigidos pela lei aplicável. Também podemos reter suas informações. Passando para o compartilhamento de dados, os dados pessoais e dados sensíveis poderão ser compartilhados com prestadores de serviços e colaboradores da IFES, limitando-se ao setor administrativo responsável por cada área, com provedores de serviços que se integrem dentro da nossa plataforma, site ou sistema interno, bem como para fins de cumprimento da legislação em vigor. Havendo intercâmbio de alunos e professores, nos termos dos acordos de cooperação firmados, poderá ser feito compartilhamento de dados com as instituições de destino, estando sujeitos esses dados ao tratamento em conformidade com a Lei de Proteção de Dados Estrangeira de Destino, conforme os acordos firmados. Nesse ponto, as universidades partícipes se comprometem a operar o tratamento de dados para os fins exclusivos estabelecidos no convênio de cooperação e garantir a segurança dos dados compartilhados com o mesmo rigor dos instrumentos utilizados para os tratamentos dos dados tutelados. Os dados pessoais e os dados sensíveis não serão compartilhados com terceiros e nem disponibilizados ou compartilhados por qualquer meio a outros alunos, profissionais, colaboradores sem a prévia comunicação e autorização. Na declaração de privacidade da nossa equipe, prevemos todos os direitos dos titulares determinados na LGPD. Redigimos de forma simples e clara para garantir o melhor entendimento do titular dos dados, para ajudar na requisição desses direitos de forma expressa a serem operacionalizados pela IFES. É esclarecido que o titular terá fácil acesso aos dados pessoais que serão tratados e poderá requisitar a explicação da coleta, uso, finalidade e segurança desses dados, entre outras formas de tratamento. O titular tem direito de portabilidade, a fim de requerer a transferência dos dados para terceiros mediante requisição expressa, por exemplo, pela alteração de faculdade ou instituição de ensino. O titular dos dados também poderá requerer a adequação e correção dos dados incompletos, inexatos ou desatualizados, bem como requerer a exclusão dos dados ou a anonimização, como, por exemplo, pelo encerramento da relação entre as partes, ressalvada a determinação expressa sobre o armazenamento e retenção dos dados previstos nessa declaração de privacidade. O titular terá direito também de revisão das decisões automatizadas, como, por exemplo, relacionada ao acesso ou lançamentos realizados na plataforma. Por fim, o titular também terá direito de retirada de consentimento, oposição e restrição, a fim de limitar o tratamento dos dados pessoais. Módulo prático, declaração de política de privacidade e proteção de dados pessoais. Eu sou o Domingos Zatti. Vamos juntos? Documento elaborado pela equipe 10. Item 10, responsabilidade e obrigações. Item 10.1,
A IFES não se responsabiliza por falha do dispositivo dos titulares dos dados. Item 10.2. Os titulares são responsáveis pela atualização, veracidade, leitura da declaração e uso indevido da rede Wi-Fi no campus. Por fim, o item 10.3. Garantia de auditoria e prestação de contas objetivas e melhores práticas na geração de relatórios específicos, sem o desvio de finalidade do uso dos. Agora vamos falar sobre o encarregado, sobre as mudanças na política de privacidade e sobre a lei aplicável e foro. Quanto ao encarregado, este será preferencialmente escolhido pela reitoria dentre os servidores estáveis dos quadros da Instituição Federal de Ensino Superior, podendo haver a recusa da nomeação no prazo de 5 dias. Na hipótese de adesão do encargo, o interessado receberá a função igual ao chefe da respectiva seção. Consentido o encargo, o encarregado ficará 2 anos, permitida uma recondução. Quanto às mudanças na política de privacidade, essa declaração pode ser revista e atualizada, e serão informadas aos titulares de dados pessoais por meio do endereço de e-mail informado no seu cadastro no aplicativo ou em qualquer outro instrumento de relação com a instituição. No que tange à lei aplicável e foro, o documento é regido e deve ser interpretado de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, mais especificamente a Lei Geral de Proteção de Dados. Fique eleito o foro da comarca de Belo Horizonte para dirimir quaisquer litígios decorrentes dessa política de privacidade, com renúncia a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja.